Carolina Maria de Jesus, que nasceu em Sacramento no dia 14 de março de 1914, em São Paulo, e veio a falecer no dia 13 de fevereiro de 1977. Ela foi uma escritora, compositora e poetisa brasileira, tendo como uma das obras mais conhecidas de todas, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi publicado no ano de 1960. No seu livro Quarto de Despejo, ela traz as memórias de uma mulher negra e favelada, como diz o subtítulo, que via a escrita como forma de sair da invisibilidade social em que se encontrava. Sabemos que as mulheres no Brasil sofrem bastante, e por se tratar de uma mulher preta, aí que as dificuldades também eram bem maiores. Com seus diários, suas memórias registradas por meio da escrita, Carolina Maria de Jesus, ela acabou dando sentido à sua própria história. E hoje, ela é uma figura importantíssima na nossa literatura brasileira. Vale ressaltar que ela é uma das pioneiras na área da literatura brasileira, por se tratar de uma negra. É importante também pontuar que foi em 1937 que Carolina Maria de Jesus mudou-se para a cidade de São Paulo, onde passou a trabalhar como empregada doméstica, mas no ano de 1948 ela acabou indo viver na favela do Canindé, onde teve 3 filhos. Ela, para sobreviver, juntamente com seus filhos, ela passou a catar papéis e outros materiais recicláveis. É importante pontuar que em meio a toda essa difícil realidade, ela tinha os livros. Carolina Maria de Jesus, ela era uma exímia leitora, ela amava a leitura. É importante pontuarmos isso. Em 1950, ela publicou um poema em homenagem a Getúlio Vargas no jornal Defensor. E em 1958, o jornalista Audálio Dantas, que acabou conhecendo a autora, descobriu que ela possuía inúmeros cadernos que denominamos de diários, em que ela dava seu testemunho sobre a realidade de quem vivia na favela. Foi o jornalista Audálio Dantas que ajudou ela a publicar o seu primeiro livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. E em 1960, o livro foi publicado e transformou-se em um grande sucesso de vendas. Neste mesmo ano, a autora, Carolina Maria de Jesus, ela recebeu inúmeras homenagens da Academia Paulista de Letras e da Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo, além de receber um título honorífico da Ordem Caballero del Tornillo, na Argentina, em 1961. Como estamos discorrendo a respeito da literatura, principalmente de uma escritora negra, é importante salientar que o meio em que vemos a escrita da nossa Carolina Maria de Jesus é um meio de resistência, um meio de lutar por dias melhores, e por ser mãe de 3 filhos, passar por diversas adversidades da vida, ela forjou ainda mais o seu caráter e demonstrou ser uma mulher de fibra, guerreira e que é um exemplo a ser seguido, que não olhou para as dificuldades, mas procurou avançar visando dias melhores. Devido ao grande sucesso do seu livro, Carolina Maria de Jesus, ela se mudou da favela do Canindé e gravou um disco com composições próprias e não deixou de escrever. Ela continuou a escrever, mas as suas obras subsequentes não tiveram o mesmo sucesso do que a sua primeira. E foi no ano de 1977, especificamente no dia 13 de fevereiro, que Carolina Maria de Jesus morreu. Ela morreu em Parelheiros, distrito da cidade de São Paulo. As suas principais obras estaremos pontuando agora, para que depois dessa breve reflexão, esse breve documentário, vocês possam procurar, ler e entender toda uma história de luta, de resistência e sobrevivência. Vale salientar, antes de pontuar esses livros, que Carolina Maria de Jesus, ela é a precursora da literatura periférica, pois
Ela é a primeira autora brasileira que deu fôlego à linguagem periférica no cotidiano brasileiro, no espaço da favela, sem contar que sua narrativa traz o cotidiano periférico, não somente como uma questão temática, mas como uma maneira de olhar a si mesmo e a cidade. A periferia ela tem história. Por mais que a desigualdade no Brasil seja enorme, devemos lutar para que a desigualdade deixe de existir, seja por meio da música, seja por meio da literatura, seja por meio audiovisual. Não podemos nos calar frente às adversidades que surgem durante a nossa trajetória aqui no Brasil. Diário de uma favelada. Nessa obra ela retrata o seu dia a dia na favela, onde a vida não era nada fácil, que tinha que lutar pela sua sobrevivência, para ter o pão de cada dia. Muitas vezes só tinha o café da manhã, mas não tinha janta, ou tinha janta, mas não tinha o café da manhã. A vida da escritora não foi fácil, principalmente dos favelados que haviam sido jogados na favela. É importante pontuar que esse livro ele reproduz o diário de Carolina de Jesus, em que ela narra o dia a dia da comunidade, quarto de despejo, principalmente nas comunidades pobres de São Paulo. Bem, listaremos agora as suas obras. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, foi publicado no ano de 1960 e é importante pontuar que o seu diário é um instrumento de resistência e justiça. A autora acreditava no poder da palavra escrita, no poder da literatura. Além disso, ela tinha consciência de que sua escrita poderia mudar a sua vida. É importante pontuarmos isso. E em seu relato ela descreve a dor, o sofrimento, a fome e as angústias dos favelados e mudanças pelas quais passavam as favelas nesse momento. É importante entender que a escritora ela utiliza uma linguagem bem objetiva e marcada pela oralidade, retratando a realidade, tendo em vista que fazia parte do seu cotidiano. Ela vivenciava aquilo que ela estava escrevendo. É importante entender isso. Então, a obra foi um grande sucesso. Outra obra da escritora foi Casa de Alvenaria, 1961, Diário de uma Ex-Favelada. A sua terceira obra foi Pedaços da Fome, no ano de 1963, e Provérbios, 1963 também. Já as suas obras póstumas foi Diário de Bitita, no ano de 1977. No ano de 1982, Um Brasil para Brasileiros foi outra obra póstuma. Em 1996, outra obra que foi publicada foi Meu Estranho Diário. E no ano ainda de 1996, Antologia Pessoal. Já no ano de 2014, Onde Estás? Felicidade? Foi outra obra póstuma. Por fim, no ano de 2018, a obra Meu Sonho é Escrever, Contos Inéditos e Outros Escritos, foi publicada. Finalizando a nossa análise sobre a vida dessa excelente escritora, pontuamos que, como pretos, negros, a nossa luta é diária. Não devemos baixar a cabeça para as dificuldades, mas lutar para que a reparação seja uma realidade. Maria de Jesus, antes de mais nada, minha mãe, né? E ela foi uma pessoa pobre que nasceu lá em Sacramento. E uma pessoa assim que, por ela ser muito inteligente, então desde menina ela já foi rejeitada porque ela era diferente. Lia muito. Ela estudou até o 2º ano primário. Morando na favela, a gente nunca sabia quando ia comer, né? Se almoçava, não jantava, se jantava, não almoçava. Ela escrevia demais. E escrevia quando ela escrevia, como ela falava, quando ela tinha paz, quando tinha comida em casa. O nome percorre o espaço. Pobre não ganha nenhuma divisa no braço. Pobre não ganha nenhuma divisa no braço. Pobre e rico são feridos, porque a guerra é uma coisa brutal.
rico chega.